Verso 25. Evangelho de Marcos, capítulo 10, de 17 até o verso 25. Mateus, Marcos, segundo Evangelho, capítulo 10, verso 17. Vamos ver assim. Diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando o amor, e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Verso 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Verso 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Vamos orar. Pai, a tua palavra já é abençoada. Eu peço que ela seja como uma espada biguna nessa manhã, que divida alma e espírito, e separe aquilo que é do céu e aquilo que é da terra, aquilo que é do homem e aquilo que é de Deus, aquilo que é natural e aquilo que é espiritual, e possa discernir os nossos pensamentos, as intenções mais profundas do nosso espírito. Transforma-nos, Senhor. Promove uma metanoia nesta hora, mudança de pensamento, mudança de conceito. Alarga a nossa visão, ministra ao nosso espírito o teu rema, em o nome de Jesus. Alguém diga amém. Amém. Queridos, nós temos que mudar a nossa mente para prosperar. Porque todo crente, desde o momento que ele se converte, até o último dia da sua vida, ele está destinado a reinar em vida, e ele está destinado a experimentar na prática a prosperidade bíblica, a prosperidade dos céus. Amém, queridos? Há 3 conceitos sobre riqueza que você precisa compreender. O primeiro é prosperidade. O que é prosperidade, pastor? A pergunta que você tem que responder para saber se você está prosperando é a seguinte: sua vida está melhorando ou está piorando? Ou seja, sua vida hoje é melhor ou é pior do que há 5 anos atrás? Financeiramente, materialmente, emocionalmente, na sua família, ministerialmente, melhorou ou piorou? Avançou ou regrediu? Se a sua vida está avançando, você está prosperando. Amém, queridos? Toda pessoa que descobre os caminhos de Deus para a prosperidade, o próximo passo dela é a independência financeira. O que é a independência financeira? É quando você chega a um ponto na sua vida em que você não tem que trabalhar mais pelo dinheiro. O dinheiro trabalha para você. Então esse é o sonho americano. A pessoa chegar a uma determinada idade, aos 30, aos 40, alguns aos 50 anos de idade, e ter acumulado uma riqueza que lhe permita decidir se ele quer continuar ou não trabalhando. Ou seja, se eu parar de trabalhar,
meu dinheiro investido consegue me manter tranquilamente. Isso chama-se independência financeira. Existe um terceiro conceito que é liberdade financeira. O que é a liberdade financeira? É quando você chega num ponto, ou uma pessoa chega num ponto na vida, que o dinheiro não lhe põe mais restrições. Ela não pensa assim, eu queria viajar, mas será que vai dar? Não. A questão dela é só conciliar a agenda. É só saber se ela quer ir, se ela gosta daquele roteiro, porque ela não depende do dinheiro para tomar aquela decisão. Ela tem o dinheiro para decidir o que ela quer fazer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas meu encargo hoje é conscientizar a igreja de que todo crente foi chamado por Deus para prosperar. Nem todos foram chamados para ser ricos, mas todos foram chamados para ser prósperos. Diga amém. Eu estava voltando de um voo internacional, e ao meu lado se assentou um doutor em matemática. E por um acaso ele era também da mesma cidade que eu, do Rio de Janeiro, morava no mesmo bairro que eu moro. E nós começamos a conversar, e ele disse para mim, eu estou vindo de uma conferência sobre matemática em Israel. Eu falei, que bom. E ele olhou para mim e disse, e o senhor faz o quê? Eu falei, eu sou pastor. Então, como sempre acontece, quando eu digo sou pastor, o assunto emudece, acaba naquele momento, e fica aquela coisa assim, meio sem graça. Mas eu falei, então, vamos continuar conversando. Ele falou, olha, eu tenho uma coisa contra os pastores. Eu falei, o que é? Por que os pastores não fazem voto de pobreza? Eu falei, é uma boa pergunta. Perguntei para ele, o senhor é pobre? Ele falou, não, eu sou da classe média. Já foi pobre? Ele disse, não, eu nasci já na classe média. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu falei para ele, pobreza não é bom, não é agradável, não é saudável você querer as coisas e não poder, você ter necessidade do básico, você não conseguir ter uma vida digna. Então não aconselho pobreza para ninguém. Ele falou, mas pelo menos os pastores poderiam fazer voto. Por que o senhor não faz voto de pobreza? Aí eu disse para ele, eu falei, é o seguinte, eu não posso fazer voto de pobreza, porque no dia que eu me converti, eu já fiz um voto de prosperidade. Um é contrário ao outro. Então você também está debaixo da mesma palavra. Você não pode fazer voto de pobreza, porque você já tem um voto de prosperidade na sua vida. Você é abençoado por Deus. O favor dos céus está sobre a sua vida. Onde você entra, a bênção entra. Onde você permanece, a bênção permanece. Onde você trabalha, a empresa é abençoada por causa da sua presença. A sua família é abençoada por causa de você. Porque o favor de Deus está sobre a sua vida. Quem recebe, diga amém. Aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim, meu irmão, sentar do meu lado é ser abençoado. Segura na mão dele e diga assim, segurar na minha mão é receber unção. Dê um aplauso ao Senhor. Irmãos, esse texto que nós lemos é um dos textos mais fascinantes do ministério de Jesus. Vamos voltar para ele. Um jovem se aproxima dele e lhe faz uma pergunta. E por causa dessa pergunta, Jesus vai ensinar uma das maiores lições aos seus discípulos. E essa lição serve para nós também. Ele diz assim, bom mestre, olha a pergunta dele. Que farei para herdar a vida eterna? Jesus então dá a resposta. Qual é a resposta? Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Ele pergunta quais? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. O jovem olha para Jesus e diz, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus fala, então, se você observa tudo, você é um cidadão do meu reino. Vamos fazer um teste então. Vai, vende tudo que tens. A Bíblia diz assim, Jesus fitando o amor e disse, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Observe cuidadosamente esse texto. Jesus, fitando nele os olhos,
o amor. Isso aqui é uma coisa tremenda. Jesus o amou. E porque o amou, ele falou de coisas que ele não falou para os fariseus. Ele falou de um assunto que ele não falou para os religiosos. Ele disse: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Porque Jesus o amou. Ele se meteu na economia daquele homem. Ele se meteu na vida financeira daquele homem. Ele fez um desafio para esse homem. Ele não falou de doutrina, ele falou de algo prático. E aí a Bíblia diz que aquele jovem, ouvindo a palavra de Jesus, ele saiu triste. Ele foi embora. Então o que acontece depois já não tem mais a ver com o jovem. Agora é Jesus e os discípulos. O que acontece depois é que Jesus olha para os discípulos e diz assim: o jovem já foi embora. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E essa é uma afirmação que merece a nossa consideração. Ele diz assim: é mais fácil, diga comigo, é mais fácil. Veja o que ele diz: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Todo mundo lê esse texto assim: é mais difícil. Mas Jesus não falou é mais difícil, ele falou é mais fácil. É diferente. Ele não disse é impossível, ele disse é mais fácil. Mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha. É mais fácil o camelo entrar. É mais fácil um camelo entrar nesse buraco do que um rico no reino de Deus. Diga comigo assim: eu fui chamado para ser um camelo e transportar as riquezas do reino. Veja o que estava passando na mente de Jesus quando ele disse que é mais fácil para um camelo do que para um rico. O que Jesus queria nos ensinar com essa comparação? Existe uma regra de interpretação bíblica que diz que para você entender o que a palavra quer dizer com determinado símbolo, você tem que estudar o símbolo. Então nós temos que estudar o símbolo, porque há muitas teorias sobre essa afirmação de Jesus. Mas duas, vamos dizer assim, são comumente aceitas. Qual é a primeira delas? Alguns dizem que quando Jesus disse isso, ele se referia à estrutura das cidades naquele tempo. As cidades eram muradas, tinha portas, e à noite as portas eram fechadas. Então dentro daquela porta grande havia uma porta menor. Como hoje muitas vezes você vai numa grande fábrica, um grande galpão, ele tem um portão grande, mas dentro daquele portão grande ele tem um portão menor. No portão grande passa um caminhão, no portão menor passam apenas pessoas andando. E à noite, quando a cidade era fechada, os viajantes retardatários, os comerciantes, os negociantes que traziam as suas mercadorias em camelos, eles só tinham essa opção, porque se abrisse o portão a cidade estaria vulnerável. Então ele parava, o camelo ajoelhava, ele tirava as riquezas, passava para o lado de dentro e depois, com muito esforço, com muita dificuldade, ia movendo o camelo para ele de joelhos passar e atravessar para o outro lado. Qual é a segunda teoria? A segunda teoria é que Jesus usou uma hipérbole, ou seja, um exagero de linguagem para falar de uma coisa impossível. Ele diz assim: como um camelo não pode passar no fundo literal de uma agulha, um rico não tem possibilidade de entrar no reino dos céus. Eu vou falar para os irmãos, eu prefiro a primeira possibilidade, que Jesus estava usando uma comparação, dizendo que é mais fácil e não que é mais difícil. Entendeu? Diga comigo, é mais fácil. Então, vamos ver algumas coisas pertinentes ao camelo, para que possamos transportar as riquezas do reino. Quantos querem ser esse transportador de riquezas do reino de Deus? Aleluia, glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, hoje é o dia mais pobre da sua vida. Quando você prosperar mais, eu quero continuar sendo seu amigo. Ok? Já anota o telefone dele aí. Porque quando você entender isso, você vai ter a graça de Deus para sentar numa mesa, para negociar, sem ter que se humilhar diante de ninguém. Porque as pessoas vão olhar para você
e vão saber que sobre a sua vida reside uma bênção, um selo de autorização para prosperar, e onde quer que você coloque a sua mão, vai crescer, vai para frente, vai multiplicar, vai prosperar, porque o favor de Deus está sobre a sua vida. Uma das coisas que eu li no livro do Joseph Príncipe sobre o favor imerecido, ele disse o seguinte: olha, quando o favor de Deus está sobre a sua vida, tem coisas que acontecem que às vezes estão além de você. Por exemplo, o fato de repente você estar fazendo uma compra e ganhar um desconto que você não solicitou. Ou algo que acontece comumente com muitos de nós. Você entra num comércio, não tem ninguém. Aí você entra e vai fazer uma compra. Quando você chega, começa a encher. Já aconteceu isso com você? Comigo acontece constantemente. Eu estava lá em Porto de Galinhas com a família em janeiro. E aí meu filho mais velho falou: pai, vamos comer uma tapioca? Eu falei: vamos. Aí o pastor que estava conosco falou: olha, ali é a melhor tapioca daqui. Eu falei: então vamos na melhor. Porque a Bíblia diz em Isaías 1,19: se quiserdes, comereis o melhor desta terra. Então vamos comer o melhor, né? Ok, fomos para lá. Não tinha ninguém. Aí cada um pediu uma. Um filho falou: olha, eu quero de calabresa. O outro: eu quero uma doce, Romeu e Julieta. Ah, eu quero uma de queijo. Eu quero... Cada um pediu uma tapioca. Ok, nós comemos. Quando terminamos de comer, meu filho falou: papai, pede outra e divide comigo. Eu falei: ok. Fui lá e falei para a moça: disse, olha, eu quero mais duas. Ela falou: mas o senhor tem que entrar na fila. Eu falei: mas não tinha essa fila aqui quando eu cheguei. Quando eu cheguei aqui, estava vazio. Ela falou: é verdade. Quando o senhor chegou aqui, não tinha ninguém. Então o senhor não vai pegar a fila. Eu vou pegar todas as tapiocas que o senhor quiser. Porque depois que o senhor comprou aqui, encheu. Isso acontece constantemente. Verdade? Às vezes eu vou na sorveteria, não tem ninguém, está até frio. Aí eu compro sorvete, daqui a pouco chegam outras pessoas para comprar o sorvete também. Diga assim: o favor de Deus está sobre a minha vida. Ô irmão, quando você sentar diante de alguém para fazer negócio, as pessoas precisam saber que você é uma pessoa que carrega a bênção e o favor de Deus sobre a sua vida. Diga amém. Diga glória a Deus. Dá uma oferta de palmas ao Senhor. Aleluia. Vejamos algumas coisas pertinentes aos camelos. Em primeiro lugar, os camelos... Perdão, o que é isso aí? Faltou um slide aí. Subtrair um slide, né? Mas enfim, eu vou falar. Os camelos não se irritam com o peso da riqueza que transportam. Repita isso comigo. Diga: os camelos não se irritam com o peso da riqueza que transportam. Você sabe que a maior utilidade dos camelos no Oriente não era transportar pessoas, mas era transportar mercadorias. Então eles eram usualmente utilizados para carregar grandes cargas de mercadorias que ia de um lado para outro, de um país para outro. No Oriente, esses mercadores se utilizavam desse meio de transporte, porque os camelos, eles conseguem levar grandes quantidades por muito tempo sem se cansar. Você fala: pastor, mas outros animais não conseguem, o jumento, o cavalo consegue, mas nenhum consegue transportar como os camelos. Por isso que você vai ver na Bíblia alguns exemplos, como por exemplo Eliezer, quando ele é enviado por Abrão para buscar a noiva para Isaac. A Bíblia diz que ele leva camelos com bens de Isaac para dar como dote à família da sua futura esposa. Gênesis 24, capítulo 10, versículo 10, diz assim: tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Então olha que coisa tremenda, né? Ele vai caminhando com os camelos cheios de joias de ouro para colocar como dote. Hoje o jovem quer casar com a moça, ele não leva nada, vai lá mascando chiclete, com a bermuda aqui embaixo aparecendo cofrinho de chinelo, né? E já quer sair na primeira noite, usar o carro do pai da moça, se possível for, e ainda quer que ele coloque o combustível. Mas naquele tempo não, para ficar noivo você tinha que ter um dote. E Isaac mandou, e esse dote foi levado em camelos. Nós vimos também que quando Jesus nasceu, os magos foram levar presentes para Jesus.
lá em Mateus, capítulo 2, verso 1, nós encontramos assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E no verso 11 diz: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abriram seus tesouros, e entregaram-lhe suas ofertas. Diga: ouro, incenso e mirra. Então veja, toda essa riqueza foi transportada em camelos para oferecer ao Rei Jesus. Eu quero que você entenda algo no seu espírito hoje. Você é como um camelo que no reino do Espírito foi chamado por Deus para transportar as riquezas do seu reino. E esse tempo que nós estamos vivendo é o Kairos de Deus, é o tempo da sua oportunidade. Olhe os jornais, leia as revistas e veja que o Brasil está prosperando. E se a sua nação está prosperando, você vai prosperar também, porque você é filho dessa nação. Mas a sua probabilidade de prosperar é muito maior, irmãos. A sua capacidade de prosperar tem que ser muito maior. Você diz: pastor, como que eu vou saber que o meu tempo de prosperidade chegou? Algumas coisas começam a acontecer na nossa vida. Por exemplo, você vai estar em casa, de repente seu telefone vai tocar, e lá do outro lado da linha será uma empresa oferecendo para você um cartão de crédito que você não pediu. Já aconteceu isso com você? O que muitas pessoas fazem? Elas batem o telefone, elas falam: eu não pedi nada, por que você está me ligando? Quem deu o meu telefone? Elas ficam irritadas. Mas você tem que entender, como um rema de Deus na sua vida, há um sinal de que a prosperidade está batendo na sua porta. Você vai receber o seu extrato bancário, e quando você estiver lendo lá, você vai perceber que seu limite aumentou e você não solicitou. De repente as empresas ligam para você te oferecendo crédito para você comprar um carro, para você comprar uma casa. E você tem que fazer uma leitura espiritual e dizer: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Há alguns anos atrás eu queria tanto um cartão, não tinha condição, agora todo mundo está me oferecendo cartão, porque alguém está enxergando em você que você tem riquezas a transportar. Há muito tempo atrás eu fui no banco e falei com o gerente: por favor, libera um limite para mim. Eu não posso, a ficha não permite. Mas agora você nem pede, e eles aumentam o seu crédito, te oferece para você financiar uma casa. Não estou dizendo que você tem que pegar todos esses créditos e sair usando. Eu estou dizendo que você tem que entender isso, fazer uma leitura espiritual, e entender que há sinais de que a prosperidade está batendo à sua porta. Vão te oferecer coisas que você nunca quis. Constantemente, alguém liga para mim e diz: olha, nós estamos lançando aqui um empreendimento imobiliário, várias salas comerciais, uma oportunidade de investimento, e nós estamos te ligando. Eu não sei quem deu o meu número, eu não sei como essas pessoas ligaram para mim, mas eu fico ouvindo aquela ligação e digo: e você está me ligando por quê? Porque nós vamos ter um coquetel de recepção, queria que o senhor estivesse lá. Eu já fui em vários. Eles botam lá aquele carrinho a gás, sobe, mostra o negócio mobiliado, mostra, sabe, eu gosto de ver. Eu não comprei, mas eu fui lá para desfrutar o meu momento. Eu digo: eles estão vendo algo em mim. Eles estão enxergando algo em mim. Alguma coisa está sinalizando, alguma coisa está acontecendo. Então, veja, não olhe essas coisas de maneira natural. Veja que você está vivendo um tempo de Deus na sua vida. Esse é o tempo que o Senhor escolheu para te abençoar financeiramente. Diga amém. Para muitas pessoas isso é algo inoportuno. Esse cara me ligando. Esse gerente no meu pé. Mas para você é um sinal dos céus. É um sinal de que algo está para acontecer na sua vida. Então não fique irritado, não fique chateado. Sabe, tem gente que atende o telefone e bate e reclama e diz: tira o meu número daí. Eu não quero ser esse investidor que você está procurando, eu não sou. Não diga isso, não. Diga: você está falando com a pessoa certa. No momento eu estou pensando em outros investimentos, mas obrigado pela ligação. Só porque alguém ligou para você, tranquilo. Quando as empresas começarem a procurar você para oferecer os seus produtos, na verdade, elas estão olhando para você e te chamando de camelo, dizendo: você tem riquezas sobre a sua vida. E muita gente, tudo que faz é rosnar. Não quero.
Ah, tá me chateando. Não, teve um tempo na sua vida que ninguém te ligava. Por que todo mundo está te ligando agora? Você já parou para pensar? Você sabe, quando evidências de bênçãos financeiras estão vindo sobre a nossa vida, todo mundo percebe. O irmão disse para mim um dia desses: pastor, eu fico irritado, todo mundo acha que eu tenho dinheiro. Eu falei: olha, se você não tem, vai ter, porque ninguém acha isso por acaso. Sério, olha para o irmão que está do seu lado, veja se ele não tem cara de uma pessoa próspera. Fala a verdade, você olha para o penteado da pessoa, a postura da pessoa, você diz: esse cara tem grana. Ele pode até não ter, mas ele tem postura. Mas está bem perto de chegar, viu, irmão? Diga glória a Deus, aleluia. Então, no mundo espiritual, estão te chamando de camelo. Eles estão profetizando a sua vida. Quando o seu celular tocar e for alguma empresa querendo vender algo, não fique chateado, não, tranquilo. Desfruta do momento. Diga: esse é um sinal, alguma coisa está para acontecer. Não é possível, tanta gente. Eu abro a correspondência, lá tem uma carta: você é o nosso cliente especial, você foi selecionado, estamos te enviando um código promocional. Não use tudo, mas recebe aquilo como sinais dos céus, de que a bênção de Deus está vindo sobre a sua vida, aleluia. Os camelos, eles nunca reclamam de estar transportando as riquezas por um propósito. Isso é muito importante. Porque quando Deus abençoa a sua vida, sabe, Ele quer transformar você num canal de bênção. Você sabe, em todas as famílias, sempre tem uma pessoa daquela família que prospera mais do que os demais familiares. É aquele tio rico, é aquele irmão próspero. Todo mundo que vai se formar, vai lá pedir para ele: ajuda aqui na formatura. Todo mundo que morre ajuda no funeral. Todo mundo que vai, sabe, comprar uma casa, adianta um dinheiro aí. Tem gente que fica irritado. Mas veja, eu creio no meu coração que numa família Deus escolhe uma pessoa para dar suporte para os demais. Então, ao invés de você ter aquele sonho que todo mundo tem, assim: eu gostaria muito de ter um tio rico. Não, você vai ser o tio rico da família. Eu gostaria de ter um irmão generoso. Você vai ser o irmão generoso. Eu gostaria de ser aquele que, sabe, o parente viaja e quando volta traz presentes e todo mundo faz festa com ele. Não, você vai ser aquele que vai viajar e vai trazer os presentes para as pessoas. Isso tem que mudar na nossa mente. Mas tem gente que fica irritada e diz: pastor, tudo na minha família me procura, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo que está apertado me procura. Por quê? Porque está na sua cara que você é uma pessoa próspera. Todo mundo está vendo isso, menos você. Agora, se você fica irritado com essas coisas, pega a sua riqueza, transporta para mim e manda a pessoa me procurar. E você fica livre. Quantos querem ser como camelos? Amém, querido? A gente, irmãos, que serve ao Senhor, a gente tem tudo para prosperar. Você não bebe, você não fuma, não vive em noitada, seu dinheiro já multiplica muito, sim ou não? Qualquer coisa simples alegra o nosso coração. Qualquer coisa pequenininha. Um dia desse eu dei um pequeno iPhone para o meu filho, ele ficou alegre. Minha esposa foi fazer aniversário. Eu falei para ela: amor, o que você quer ganhar de presente? Ela falou: me dá um radinho. Falei: um radinho? Daqueles pequenininhos que vem com carro por fora. Falei: tá bom. Tá bom, vou te dar. Diga para quem está do seu lado assim: olha, não reclame das riquezas que o Senhor coloca sobre a sua vida. Diga: você foi escolhido para ser um camelo. Você tem que ficar contente, meu irmão, de transportar as riquezas do reino nesse tempo. Porque Deus escolheu você e os sinais virão sobre a sua vida. Eu estava em São Paulo ministrando na conferência da IBAV, vim em IBAV. Eu ministrei essa palavra lá. E agora eu estive lá, um rapaz falou para mim, disse: pastor, um casal, disse: nós estamos há 5 anos, perdemos o nosso carro,
entregamos a nossa casa que não podíamos pagar, fomos morar de aluguel, nós não tínhamos nenhum crédito, nosso nome sujo, e a gente sem cartão de crédito, sem nada, era assim, entrava, a gente gastava só o nosso dinheiro. E o Senhor falou que ia haver um sinal dos céus. Terminou a conferência, eu cheguei em casa, tinha uma carta do banco me oferecendo para eu pagar 10% da dívida, daquilo que eu devia. Eu fui lá e paguei. Meu nome ficou limpo. Em 15 dias, eu estava recebendo o chamado do banco para reativar a minha conta. E ela disse para o esposo dela, disse, olha, alguma coisa está acontecendo na nossa vida, isso é profético. Esse irmão, marceneiro, um bom marceneiro, trabalhava numa empresa lá. Olha o que aconteceu com ele, foi um negócio tremendo. A esposa dele falou para ele, disse, olha, Deus quer nos prosperar, pede demissão do emprego e abra o seu negócio. Aí ele foi para o patrão e disse, olha, eu quero que o senhor me mande embora. Ele falou, você é louco, você trabalha comigo tanto tempo, você está com um problema em casa? Ele falou, não, é que eu estou com outro projeto, eu quero ter meu negócio e tal. Ele falou, eu vou te dar férias. Depois que você voltar, a gente conversa. Ele, em 30 dias de férias, ele organizou uma empresa. Voltou para o patrão dele e disse assim, olha, eu vou abrir minha empresa, eu quero que você me mande embora. Ele, como era um bom funcionário, o patrão mandou ele embora, pagou todos os direitos e tal. Ele começou um negócio. Ele falou, pastor, em um ano a minha vida prosperou tanto, que meu patrão, meu ex-patrão, ele deixou a empresa dele, porque ele é um excelente vendedor, para vender para mim. E hoje ele é meu vendedor. Disse, em um ano. Mas quando eu cheguei em casa, que peguei aquela carta, eu disse, os céus estão sinalizando para mim que há um tempo de prosperidade vindo sobre a minha vida. Você vai receber um sinal de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Dê um aplauso ao Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Segundo lugar, os camelos são animais confiáveis. Aqui passou, né? Os camelos são animais confiáveis. Cientificamente, o animal que mais faz uso da sua vontade é o camelo. Se alguém forçar um camelo, ele resiste. Então veja, o camelo ele não aprende como o macaco, como o papagaio, por imitação. Não, ele tem uma coerência. Ele precisa entender o que ele está fazendo. Então ele cria um condicionamento. E quando ele aprende um caminho, ele não desvia daquele caminho. De maneira que quando um mercador, ele coloca as suas riquezas sobre um camelo, ele precisa ter 100% de confiança que aquele camelo não vai empacar, nem vai sair correndo na direção contrária. Então o camelo não é como outros animais, sabe, irmãos? Quando ele é ensinado algo, ele vai até o final. Eu quero dizer algo para você. Quando você se torna uma pessoa confiável, quando você se torna uma pessoa estável, quando você se torna uma pessoa direcionada pelo Espírito, quando a sua vontade está subjugada pelo Espírito de Deus, o Senhor pode confiar as suas riquezas nas suas mãos. Primeiro, a sua vontade tem que ser subjugada, para depois você se tornar essa pessoa que vai transportar as riquezas do reino. Agora, depois que o camelo aprende o caminho, ninguém faz ele mudar. Quem já esteve aqui no Sinai, no Egito, sabe? Eles sobem à noite, e muita gente não consegue subir a pé, sobe no camelo. E o camelo, ele vai no escuro, não tem iluminação, mas ele vai até o final. Quando você desce de dia, você vê que o caminho que ele faz é à beira de um precipício. Mas ele não erra o caminho. Ele não erra o caminho porque ele já fez aquilo várias vezes. Ouça o que eu vou te falar. Deus quer levar você a esse ponto, onde você já sabe exatamente o que você vai fazer e não precisa ser constantemente exortado. Por que tem gente que não pode transportar as riquezas do reino? Porque se Deus puser riquezas sobre elas hoje, ela já vai sair na direção contrária, vai para o mundo, vai para o pecado, vai aprontar, vai se tornar soberba, não vai cumprir os propósitos de Deus. Sabe, há pessoas que se aparecesse lá, sei lá, 100 mil na sua conta, no outro dia ele estava em Miami fazendo compras. Ou pelo menos São Paulo. Eu vou para São Paulo fazer compras. Não, você tem que entender que todo recurso de Deus na sua vida tem um propósito divino. Amém, queridos? Minha esposa escreveu um livro, eu não sei se tem aí na livraria, Mulher Madura. A Mulher Madura, segundo a palavra de Deus. Assim, estou impressionado como que esse livro vendeu. E lá ela conta a história de pessoas que perdem o propósito de Deus. E ela conta a história dessa mulher, chamada Patrícia, que teve
um infarto, e foi para o hospital, foi internada. E o médico falou, olha, eu acho que você não vai subsistir. E ela pagou lá na maca, né, no leito. E ela relata que enquanto ela estava ali entre a vida e a morte, o Senhor falou com ela, disse, Patrícia, chegou a sua hora. E ela vai entrando no céu. E Deus fala para ela, disse, olha, ela fala, Senhor, eu não queria vir agora, eu tenho tanta coisa para fazer, eu quero cumprir teu propósito. Eu quero investir na tua obra, eu quero te servir, quero liderar a célula, multiplicar. Esse é meu coração. Senhor, deixa eu viver mais. Deus falou, tá bom, Patrícia. Você tem 40 anos, você vai viver mais 40 anos. E de repente ela acordou lá no leito do hospital, bem e tal. E o médico falou, olha, você reagiu, você está bem, o que houve? Você está liberada. Ela falou, não, peraí, doutor. Liberada não. Aproveita que eu já estou aqui, estica aqui, tira um pouco aqui, enxerta mais ali e tal. E fez uma recalchutagem geral. Ficou mais 30 dias no hospital se recuperando. Quando ela saiu, foi caminhando na frente do hospital, veio um carro, atropelou, ela morreu. Aí ela chegou no céu e falou, Senhor, o Senhor falou que era 40 anos, não durou um mês. Ele disse, Patrícia, você? Eu não te reconheci. Ela já estava completamente fora daquele propósito que ela tinha, né, se colocado. Então veja, você tem que saber que as riquezas de Deus depositadas sobre a sua vida são para um propósito. Diga comigo, propósito. Por que, irmãos? Porque muitas vezes a pessoa tem voto, ela fala coisas, promete, canta, ora, mas na hora que a coisa aperta, ela sacrifica o quê? A parte do Senhor. Conta-se que um homem tinha uma pequena fazenda. Um dia uma vaca dele deu luz a 2 crias. E ele chegou em casa feliz e falou, mulher, olha, a vaca mimosa deu luz a 2 crias. Ela falou, e o que você vai fazer? Ele disse, um vai ser nosso e outro vai ser do Senhor. Ela falou, e qual o bezerro que vai ser do Senhor? Ele falou, não, vai crescer os 2 juntos. Quando estiver no ponto de abater, aí eu vendo dou a oferta lá na igreja, e o outro a gente fica para nós. Aí, ok, tudo bem. Os dias foram se passando, as semanas, os meses. Um dia ele chegou em casa, triste, abatido, cabisbaixo. A mulher olhou para ele e falou, o que foi, homem? Falou, tem uma notícia muito triste para te dar. O que foi? O bezerro do Senhor morreu. Falou, mas como o bezerro do Senhor? Você não tinha escolhido ainda? Ele, não, mas no meu coração era ele. Então, às vezes, a pessoa, ela faz até promessa, ela faz até voto, mas na hora de cumprir, ela perde o propósito. Irmão, se você tem uma mentalidade de reino, você tem que saber uma coisa. Há riquezas que Deus deposita nas suas mãos, que não são para o seu uso pessoal, é para financiar os propósitos do reino de Deus, amém? O reino de Deus precisa avançar. E para o reino de Deus avançar, precisa de riquezas. Por isso, ele tem que encontrar homens e mulheres confiáveis. Eu estive num seminário de finanças com um homem chamado Joy Dupont, um americano. Aos 17 anos de idade, a igreja dele estava fazendo uma campanha para adquirir um lote, um terreno. E ele não trabalhava, ele disse, Deus, eu queria ajudar na campanha, mas eu não posso, me dá uma estratégia. E Deus falou para ele assim, olha, compre uma máquina de lava-jato, lave os carros e o que você apurar você dá de oferta. E ele comprou essa máquina financiada, ia lavando o carro, pagando a máquina, e toda semana ele trazia lá a oferta e dava na mão do pastor, falou, pastor, aqui minha contribuição para o terreno. Era uma das menores contribuições. E aí ele fez um voto com o Senhor, ele disse assim, Senhor, se o Senhor me prosperar, e eu me tornar um homem próspero, abençoado financeiramente, eu vou ser o maior dizimista da minha igreja. E ele foi para o pastor e perguntou para o pastor, qual é o maior dízimo da igreja? O pastor falou, por que você quer saber? Ele disse, não, porque eu fiz um voto com o Senhor, eu vou ser o maior dizimista dessa igreja. Aí o pastor falou, é X o maior dízimo. E ele falou que Deus assim foi prosperando. Todo mês o dízimo dele nunca foi igual ao mês anterior. Deus deu a esse homem, irmãos. O pessoal diz que ele tem o toque de Midas, sabe? Que onde ele pega, transforma em ouro. Ele abriu vários negócios.
Eu não sei se você lembra quando teve aquele furacão em Louisiana, Katrina, aquele furacão. Muitas casas foram... Ele que forneceu aqueles trailers, enquanto o seguro reconstrói a casa e tal, o pessoal fica morando provisoriamente. Então ele vendeu milhares daqueles trailers, vendeu bombas de água para as pessoas fazerem sucção. E ele foi assim, multiplicando os negócios. Com 35 anos de idade, ele era um homem milionário. Como as coisas mudaram na vida dele. E eu estava nesse seminário, ele testemunhando, ele disse assim, olha, eu fiz um propósito com Deus. Já tem mais de 12 anos. Eu sou eu sou o maior dizimista e o maior ofertante da minha igreja. E toda vez que eu fecho um negócio, eu levo lá o dízimo, uma oferta e dou um presente para o meu pastor. Eu falei, é de Deus demais, rapaz. Não é uma coisa maravilhosa? Ele disse, porque todo negócio que eu vou fazer, eu vou lá. O pastor ora por mim, o pastor ora. E Deus assim deu uma graça para ele. Quero perguntar, quem gostaria de ser o maior dizimista da sua igreja? Você gostaria de ser o maior dizimista? Ser o maior ofertante? Deus pode confiar, colocar toda a riqueza sobre você, sabendo que você vai cumprir os propósitos do Senhor. Porque Deus não força ninguém, irmãos. Então, para você se tornar um camelo transportador de riquezas, você precisa chegar ao ponto de ter a sua vontade submetida à vontade de Deus. Quantas vezes Deus tem que falar com você para você atender a sua voz? Quantas vezes Deus tem que dizer para você entrega, para você poder entregar? Levanta assim a sua mão direita, diga assim comigo, eu sou um transportador das riquezas do reino de Deus. Terceiro lugar, os camelos, eles são bons administradores dos recursos. Os camelos, eles aprendem através da coerência daquilo que eles veem. Então, o que acontece? O camelo, ele tem um mecanismo que quando ele vai caminhar uma determinada distância, ele já tem o cálculo de quanto tempo ele vai chegar e quanto de reserva ele tem para poder chegar até o destino sem desfalecer no caminho. Então, uma das razões pelas quais os camelos são usados no deserto, não é só pela carga que ele consegue levar. Você veja, um camelo, ele consegue carregar 180 quilos por 150 quilômetros por dia, sem comer e sem beber. Rapaz, 150 quilômetros por dia é muito chão. Mas o que acontece? Pela coerência, pelo mecanismo que ele tem de medir a quantidade de água que ele tem no seu reservatório, a distância até o próximo local de abastecimento, então ele vai gastando proporcionalmente para poder chegar até o destino alvejado. Você sabe que um camelo, ele pode em 10 minutos beber 120 litros de água. O que ele faz? 30 ele deixa num reservatório dentro dele, e os outros ele se auto-hidrata naquele momento. Aqueles 30 ele vai liberando aos pouquinhos, conforme o calor vai aumentando, a viagem vai se alongando, para ele não se desidratar. Qual é a diferença do camelo para a ovelha? É que a ovelha bebe tudo, come tudo e gasta tudo na mesma hora. O camelo não. O camelo administra. O camelo administra. Você tem que mudar a sua mentalidade em relação a recursos, em relação a dinheiro. Quando eu fiz ano passado o curso sobre finanças e prosperidade na mentalidade judaica, eles falaram duas coisas da mentalidade do judeu que assim que me tocou muito, eu me identifiquei. Ele diz o seguinte: primeiro, um judeu, ele nunca vai brigar com o seu devedor. Veja como é que é a mentalidade do brasileiro. Uma pessoa te deve, você vai cobrar, a pessoa diz, eu não tenho como pagar. Você volta, ela diz, não tenho. Na terceira vez você fala, você não tem, você é caloteiro, não quero mais receber, faz o que você quiser. Ele diz, o judeu nunca faz isso. Ele vai sempre cumprimentar, dizer, amanhã Jacó está aqui, vou te ligar, vou te procurar, até ele receber. Ele tem que receber aquilo, né? E outra coisa que ele diz é o seguinte, um judeu nunca adia o momento de receber o pagamento. Por exemplo, vamos imaginar que você pediu ali, o pastor Arlan, R$50 emprestado. Aí você encontra o pastor Arlan no culto, fala assim, pastor, deixa eu te pagar aqueles R$50. Ele diz, na mentalidade latino-americana, geralmente você fala assim, não, depois a gente acerta. O judeu não, ele pode estar no casamento, ele diz, dá aqui, agora. Ele se relaciona com dinheiro
de maneira diferente. Aí eu falei, todos esses constrangimentos, todos esses bloqueios, sabe, afetam a nossa maneira de administrar os recursos. Você sabe que aquela corcova que o camelo tem, aquilo ali é um reservatório de gordura. Se ele ficar sem se alimentar por muito tempo, ele vai usando daquele reservatório, chega uma hora que ela fica reta, ela some, desaparece. Quando ele se alimenta, ela volta a crescer novamente. Então, qual é o grande diferencial do camelo? Diga assim, ele sabe administrar. Ele vai administrando enquanto caminha, porque eles são bons administradores. Você tem que ser um bom administrador. Quanto menos sabedoria você tiver na área financeira, de mais milagre você vai precisar. Quem já leu o meu livro, Vida Resolvida, eu falo sobre isso, lá nos 3 últimos capítulos. A Bíblia diz, busca a sabedoria. Busca o conhecimento mais do que o ouro, mais do que a prata. Quando eu comecei a estudar no seminário, vivi momentos de muito aperto financeiro, mas eu precisava dos livros. Então o que eu fazia? Eu decidia, tinha dias que eu almoçava, tinha dias que eu jantava. Eu pegava aquele dinheiro, eu comprava um livro, eu ficava todo feliz lendo aquele livro. Hoje eu estava vendo uma estatística, um brasileiro médio lê 2 livros por ano. Eu falei, meu Deus do céu, 2 livros por ano. E no meio evangélico esse número é ainda maior, parece que chega a 6, né? Um cristão médio lê em média 6 livros, que é bem acima da média, né, de uma pessoa não crente. Até nisso você sai ganhando. Às vezes só tinha um pouquinho de dinheiro, falei, está tendo um curso de tal coisa, eu vou lá, me matriculava naquele curso, vou fazer esse curso. Eu preciso aprender, buscar a sabedoria, buscar o conhecimento, porque quando você não tem sabedoria financeira, você vive todo mês precisando de milagres. E eu vou falar para você, milagre de vez em quando é uma bênção. Agora, todo mês Deus faz um milagre. No outro mês, Deus faz um milagre. No outro mês, Deus faz um milagre. Não tem suco gástrico que aguente, meu irmão. Você fica agonizando, você perde apetite, sono. Quando você aprende os princípios de prosperidade bíblica, você não vai viver na dependência do milagre. Está entendendo? Você vai ter milagres sempre na sua vida, de quando em quando. Mas você não vai viver do milagre, você vai viver da prosperidade contínua. Quantos recebem, digam glória a Deus, dê aleluia, dê um aplauso ao Senhor. Ah, glória a Deus. Lá em Mateus 25, você conhece bem a parábola dos talentos. Ele diz assim, pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Agora, veja o que acontece com esses 3 homens. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou outros 2. Eles estavam administrando. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos a ajustar contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, olha a diferença de mentalidade. Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei, e ajunto onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, dai-lhe ao que tem 10. Veja só, o que o Senhor faz aqui? Ele tira de quem não multiplica e coloca na mão de quem multiplica. Essa é a economia do reino, a maneira de Deus trabalhar. Se você é um bom administrador, Deus vai colocar mais e mais recursos nas suas mãos. Mas se você não administra o pouco que Deus te dá, Ele diz que quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito.
Aí ele transporta aquelas riquezas para aquele que sabe administrar. Esse é o princípio do reino de Deus. Portanto, ouça, ovelha gasta tudo, ela gasta tudo, depois fica, pastor, ora por mim, pastor, eu preciso pagar meu aluguel, pastor, eu tô precisando de um milagre. O camelo não, ele administra. 30 dias, ele sabe que tem que administrar. 1 ano, ele sabe que tem que administrar. E ele vai cumprir o propósito que Deus estabeleceu. Diga amém por isso. 4º lugar, os camelos se movem por uma visão de futuro. Você sabe que o camelo é o único animal do deserto que não vê miragem? Todo animal, quando ele está com sede, ele começa a ter uma visão enuveada. Ele começa a ver coisas que não existem. O camelo não. Ele tem clareza. Ele sabe o caminho que ele está seguindo. E ele se prepara para quando aquele momento chegar. Então o camelo, ele tem capacidade de perceber a presença de água a quilômetros de distância. Se alguns quilômetros à frente tiver uma fonte de água, pela umidade do ar, ele sabe que ele vai chegar nessas fontes. E ele caminha até o próximo reservatório. Olha, irmãos, por que muitas pessoas não conseguem prosperar biblicamente? Porque elas começam a ver miragem. O que é ver miragem? A pessoa quer ficar rica de uma hora para outra. Ela quer prosperar como? Vou jogar na loteria. Se eu ganhasse na Mega Sena, pastor. Se eu tropeçasse numa mala de dinheiro, né, e ganhasse aquele dinheiro. E achasse. Não existe isso. Isso é miragem. Diga para o irmão que está do seu lado, meu irmão, camelos não vem miragem. Então veja, por conta disso, o camelo também ele não morre de sede. Ele tem uma visão. Ele sabe onde ele vai chegar. Ele pode ver mais longe do que qualquer animal do deserto. Nós temos que pedir ao Senhor nessa manhã. E hoje nós vamos orar por isso. Dizer, Senhor, me dá a unção do camelo. Quantos querem? Digam amém. Você tem que ter sensibilidade, querido. E você tem que perceber quando portas estão se abrindo diante de você. E você começa a profetizar. Eu sei que as fontes de Deus estão próximas. Eu sei que há suprimento dos céus vindo ao meu encontro. Eu sinto o cheiro de águas. Eu sei que portas vão se abrir na minha vida. Eu sei que um novo tempo vai se iniciar. Todo aquele que transporta as riquezas do reino precisa ter uma visão de futuro. Precisa saber que você está aqui nesse mundo. Você pode estar no meio do deserto. Mais à frente tem uma fonte de água esperando por você. Você pode estar vivendo um momento difícil, mas tem um suprimento de Deus reservado para você. Deus tem planos de bênçãos, não de maldição. Deus tem planos de vida e não de morte ao seu respeito. Agora, o dono do camelo, ele sabe quando o camelo está farejando água. Por quê? Quando ele percebe que fontes de água estão próximas, ele começa a se acasalar. Isso é uma coisa muito interessante. Os camelos começam a se acasalar. A fêmea, ela se abre para o macho. O macho começa a se aproximar. Isso é muito importante. Porque as riquezas do reino não é para fazer a nossa vida estéril. É para nos levar a multiplicar. Sabe, é para nos levar a crescer, a multiplicar células, a multiplicar filhos espirituais. Quando você começa a receber as riquezas do reino, sabe, você começa a investir mais no reino, você tem que se envolver mais. Por que eu estou falando isso? Porque há pessoas que quando elas têm sinais de prosperidade, pastor, agora eu não tenho tempo. Pastor, agora eu tenho que ir para minha casa de praia ou de campo. Pastor, agora eu tenho que viajar toda semana. Pastor, agora eu já não tenho mais condição, sabe, de estar à frente. Eu quero dizer para você, hoje você vai de ônibus liderar uma célula. Quando Deus te der um carro, continua liderando uma célula. Hoje você mora numa casa, são 5 pessoas e um banheiro. Quando Deus te der uma casa com, ao contrário, né, com um banheiro social, lavabo, uma suíte privativa, continua liderando a célula, continua fazendo a obra de Deus. Hoje, às vezes, você conta na mão o recurso que tem, até da passagem.
quando você não tiver que ficar fazendo conta todo final de semana, porque você tem ampla provisão na sua conta bancária, que seu coração continue firme no Senhor, meu irmão, e que você ainda multiplique mais para o reino de Deus, que você sinta no seu espírito o seu futuro próximo e diga: eu sei que as fontes de Deus estão chegando, estão próximas de mim. Aleluia. As riquezas do reino estão batendo a sua porta. E eu estou aqui nessa manhã para dizer: você é um camelo de Deus. Tenha postura de camelo, tenha atitude correta, haja como um camelo. Que a sua casa não tenha piso de granito, que você, não more no lugar que você gostaria de morar, que você não tenha roupas de marcas, mas que você tenha uma postura correta de dizer assim: eu sei que o favor de Deus está sobre a minha vida e as coisas daqui para frente só tendem a melhorar. Se você continuar na sua célula, nos cultos, semana após semana, não tem jeito, meu irmão. Sua vida só tende a melhorar. Amém, queridos? Diga para o irmão que está do seu lado assim: olha, morra duro, mas não perca a pose. Tenha a atitude correta, tenha a postura correta, desfrute do seu momento, valorize o seu momento. Você pode estar passando por circunstâncias difíceis. Você pode estar aqui hoje, nessa manhã, dizendo: pastor, eu estou lutando para colocar meu aluguel em dia. Mas você tem que ter uma visão de futuro e dizer: eu sei que lá na frente essa situação vai se reverter na minha vida, e a luta que eu estou passando hoje, amanhã se transformará em bênção, em celebração na minha vida. Diga glória a Deus, aleluia. Nas próximas 7 semanas você vai receber sinais dos céus. Você vai receber indicações dos céus de que há uma prosperidade circundando a sua vida. Segura na mão do irmão que está do seu lado. Fala para ele assim: meu irmão, hoje é o dia mais pobre de sua vida. Diga: quando você prosperar mais, você já é próspero, eu quero continuar sendo seu amigo. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Seja servo, sirva ao Senhor de todo o seu coração. Recebe essa unção sobre a sua vida. O Senhor diz assim: se alguém me servir, o Pai o honrará. O Pai o honrará. Quinto lugar, os camelos, olha aquela foto ali. Os camelos descansam de joelhos. Depois de atravessar um estafante deserto, debaixo de sol, muito calor, na hora de descansar, sabe o que os camelos fazem? Eles se ajoelham. Agora você já entendeu a minha mensagem. O crente descansa de joelho. O crente descansa, deposita o seu cansaço, as suas fadigas, as suas preocupações, se prostrando diante do Senhor. O que é estar de joelhos, pastor? Estar de joelhos, irmão, é você prosperar e manter a simplicidade. Estar de joelhos é você prosperar e manter a humildade. Quando você estiver carregando as riquezas do reino, não faz como muita gente que deixa o orgulho entrar no coração. Ele já pega um carro, troca, põe um filme preto para ninguém ver, estaciona distante. Não, continua indo para a célula, continua levando os irmãos, continua abençoando, continua, participando, continua nos jejuns, de quando em quando o camelo tem que se ajoelhar diante do seu dono e deixar que ele tire dele aquilo que ele quer. O que é estar de joelhos, pastor? Estar de joelhos mostra a dependência de Deus. Nunca pense que o dinheiro pode fazer qualquer coisa pela sua vida. Deus é a nossa fonte, amém, queridos? Deus é o nosso suprimento. Deus se alegra quando Ele encontra alguém que tem, mas Ele diz assim: Deus é a minha fonte. Eu dependo do Senhor. Estar de joelhos significa o quê? Demonstra temor. Eu sei que o que tem nas minhas mãos não é meu. E assim como na parábola dos talentos, eu vou prestar contas de tudo que o Senhor
permitiu chegar nas minhas mãos. Então eu já não posso gastar como eu quero, eu já não posso usar da minha forma. Muita gente enriquece, mas perde a paz, perde a saúde, perde a família. Por quê? Porque não se prostra diante do Senhor. E eu estou aqui para dar uma mensagem simples para você. Existe uma prosperidade legítima, bíblica, que é direito de todos os filhos de Deus. E você tem que aprender isso, é muito importante. Tanto para depositar riquezas sobre o camelo, quanto para tirar dele, o camelo tem que se ajoelhar, porque ele é muito alto. É diante do Senhor que nós alcançamos a nossa prosperidade. E é diante do Senhor que nós devemos nos ajoelhar para receber dele, sabe? Para que ele possa tirar de nós aquilo que ele deseja. E eu quero profetizar que Deus vai começar um tempo de mudanças na sua vida. Eu quero que você veja essa foto aqui. Eu estava na esplanada do templo lá em Israel. E de repente encontrei esse homem de Porto Rico. E ele veio na minha direção e liberou uma palavra sobre mim. Eu falei, mas quem que é o senhor? Ele falou, eu sou um profeta levantado por Deus. Eu falei, a sua barba é esquisita. Ele tem só metade da barba, metade do bigode, outra metade ele não tem. E ele disse para mim, ele disse, isso aqui é um ato profético. Eu vim para cá porque Deus falou que eu iria encontrar algumas pessoas aqui. E eu tenho uma mensagem para essas pessoas. E você é uma dessas pessoas. Eu falei, então qual é a mensagem? Ele disse, Deus está trazendo um tempo de mudança para a sua igreja. Essa aqui é a parte que já mudou e essa parte que está resistindo. E você precisa dizer isso para a igreja. Que há um tempo de mudança acontecendo em várias áreas. E Deus mesmo vai gerar essas transformações. E aquele homem, eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida. Ele começou a falar várias coisas. Depois eu fui lá para o deserto de Engade. Quando eu estou lá à noite numa celebração, esse homem aparece na minha frente e fala, change, mudança, câmbio, guarda essas palavras. Eu fui para um outro lado. Daqui a pouco eu encontrei o homem. Eu disse, meu Deus, o que esse homem está me perseguindo? Ele disse, eu estou anunciando a uma mudança que eu estou preparando para a minha igreja. E quando eu estava preparando essa palavra, Deus falou no meu espírito, disse, Ricardo, você lembra daquela profecia de que há um tempo de mudança? Anuncia na igreja que eu estou trazendo um tempo de mudança para as finanças do meu povo. Você precisa se abrir diante de Deus. Eu vou dizer para você, muitos que já têm negócios e empreendimentos, seus negócios vão se ampliar, seus empreendimentos vão se multiplicar. E muitos que estão com medo, timidamente, vivendo mês após mês, por uma carteira assinada. Ouça, você precisa começar a empreender, porque sua carteira assinada limita a prosperidade de Deus na sua vida. Deus quer trazer mudanças e você tem que se preparar para quando essas mudanças chegar. Eu sei no meu espírito que essa palavra é para alguém que está nessa manhã aqui. É para alguém que está me ouvindo e sabe que essa é uma mensagem de Deus para você. Existe uma prosperidade legítima que atrai os recursos do reino. E aqueles que vão transportar essas riquezas são homens e mulheres que Deus está chamando para o seu kairós, para o seu tempo divino. E esse tempo chegou na sua vida. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Irmãos, quando Jesus conversou com aquele jovem, ele testou o coração. E o que aconteceu com a nossa história? Não vamos abandoná-la. A Bíblia diz assim, o jovem saiu triste, mas Jesus o amou. E o jovem? O jovem se foi triste. Por que ele se foi triste? Porque possuía muitas riquezas, porque era dono de muitos bens. Naquele dia, o teste era para aquele jovem. Hoje, o teste é para você. Você pode ouvir essa palavra, sair daqui triste, dizer, puxa, era isso que eu vim aqui hoje ouvir. Fechar o seu coração, sair por aquela porta e não concluir a história. Mas você pode ter uma outra atitude, se levantar hoje, abrir os seus braços e dizer, Senhor, eu quero dar as boas-vindas a um tempo de prosperidade sobre a minha vida. O que eu tenho é teu.
meu, mas também o que tu tens é meu. Eu sou participante das riquezas do reino dos céus. E entrar nesse primeiro dia de grandes mudanças na sua vida. Quantos estão prontos em nome do Senhor Jesus? Quantos querem ser canais de Deus para transportar as riquezas do reino? Quantos querem ser como camelos que transportam riquezas do reino de Deus para cumprir os propósitos do reino de Deus? Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Onde você está nessa hora? Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Deus está procurando homens. Deus está procurando mulheres. E nessa manhã, antes de você voltar para sua casa, eu quero orar por aqueles que têm empreendimentos. Eu quero orar por aqueles que têm já um negócio em andamento. Aqueles que têm, sabe, uma empresa em funcionamento. A sua empresa pode ser um camelo para transportar as riquezas do reino de Deus. Porque as riquezas estão disponíveis. Deus só precisa do homem certo, da mulher certa. Mas eu também quero orar nessa manhã por alguém que está aqui e diz: pastor, eu quero empreender algo. Deus já tem inquietado no meu coração. Eu quero prosperar, eu quero romper isso na minha vida. Deus já te deu a ideia do negócio, de um empreendimento. E você quer dar esse passo de fé hoje. Nós vamos orar por você também, em nome do Senhor Jesus. Por um minuto, feche os seus olhos onde você está. Faça uma oração ao Senhor e diga: Espírito Santo de Deus, eu recebo a tua palavra na minha vida. Germina esta semente no meu coração.